canal, se inscreva, deixa um like, um comentário, uma sugestão de vídeo também. Esse vídeo é para você São Paulino, claro, que eu vou falar aqui do São Paulo, do Marcos Antônio. Estreia do Marcos Antônio contra o Atlético Goianiense no Morumbi. O São Paulo vence por 1-0, um jogo até meio que cansativo, mas aqui eu quero falar um pouco da estreia do Marcos Antônio. Como que estreou esse novo volante /meia do São Paulo? Pode jogar em duas funções, como primeiro e segundo volante, também como meia, se assim for necessário. É um jogador de muita movimentação e vamos olhar um pouco aqui como se estreou o Marcos Antônio, algumas movimentações aqui, depois vamos para números também, tá bom? Primeiramente aqui eu quero mostrar para vocês o posicionamento do Marcos Antônio. Eu já falei aqui no vídeo dele de apresentação, quando ele chega ao São Paulo, eu fiz uma análise aqui do Marcos Antônio, que é um jogador muito inteligente taticamente e muito obediente taticamente, isso é importante para o São Paulo. Vamos mostrar um pouco aqui como se movimentou o Marcos Antônio nesse jogo. O Marcos Antônio vai se movimentando, recebe a bola. Um jogador que gosta de distribuir bastante as jogadas. Eu tenho o Marcos Antônio como um carimbador de bola, carimbador de passe, um cara que carimba os passes. Ele não fica muito com a bola, ele não retém muita bola. Por ele não ser um cara que fica muito com a bola, no futuro aí, que ele estiver jogando pelo São Paulo, no futuro bem próximo, quando ele fizer sequências de jogos, você vai poder ver alguns erros de passe do Marcos Antônio, tá bom? Isso é normal, porque o Marcos Antônio é um jogador que dá passe de primeira. Ele domina e passa. Em algum momento ele passa a bola com velocidade. Então, o jogador assim tende a errar mais, mas também quando acerta, são acertos aí bem específicos e de bastante qualidade também, tá? Então, estamos dando uma olhadinha aqui no Marcos Antônio, como ele se movimentou jogando pelo São Paulo. Aqui, novamente, nós estamos vendo o Marcos Antônio também, que mostrou para mim o Marcos Antônio nessa sua estreia, que é um jogador que dita jogadas. Eu gosto disso no meia ou em um volante, seja primeiro ou segundo. Ele intercalou bastante com o Lisieiro. Em algum momento o Lisieiro avançava, ele ficava, momentos ele avançava ao ataque, o Lisieiro ficava na contenção. Mas o que eu gostei do Marcos Antônio, se você olhar a mão do Marcos Antônio aqui, você vai ver que ele está pedindo pro Rato ter mais calma no passe que o Rato vai dar nesse momento. E não foi a primeira vez, foi várias vezes que o Marcos Antônio no jogo, ele gostou ali de se movimentar, mostrar onde tinha que tocar a bola. Isso é importante, esse jogador que consegue ser um maestro ali no campo, né? Ajuda bastante a equipe e também o desenvolvimento do time, né? Aqui novamente você vê que o Marcos Antônio em alguns momentos jogou em linha com o Nestor, tá? Então ele avançava mais que o Lisieiro, ele jogava em linha. Por que ele avançava mais? Ele avançava mais com a intenção de atacar o entre linhas do adversário. O Marcos Antônio é um jogador que se movimenta bastante. Ele é um jogador que eu acho que vai ser uma grande sombra para o Alisson, tá? E é um jogador que eu acho que no futuro bem próximo vai tomar o lugar do Bobadilha. Eu acho que o Marcos Antônio estreando, ele fez uma boa estreia. Você vai falar aí daqui a pouco no vídeo, numa mensagem, mas ele não fez gol, ele não é isso. A boa estreia é questão de obediência tática. Ele teve uma obediência tática, ele teve a movimentação correta, cobertura correta no momento certo, saltando pressão no momento certo. Isso para o treinador é excelente. O treinador gosta de ver isso. E quando o treinador vê isso, o treinador fala, realmente esse cara conseguiu entrar e entregar aquilo que eu queria. Né? Então fica uma purga ali, uma grande dificuldade ali para o Zubeldia escolher que vai ser esse jogador de meio de São Paulo, tá? Eu acho que o Marcos Antônio ele chega para ocupar muito bem o lugar que o Alisson vai deixar nesse momento de lesão, tá bom? Eu tinha falado isso há muito tempo quando ele chegou no São Paulo, né? Eu acho que ele vai ser uma grande sombra para o Alisson aí, pode ocupar assim, um lugar excelente aí para a equipe do São Paulo, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, além de se movimentar nos espaços, buscar sempre estar atacando os espaços, buscar sempre ser uma opção de passe, é um jogador que sempre olhou ao redor dos lances, eu prestei também muita atenção, é um jogador que olha muitos espaços, onde ele vai mandar a bola no plano futuro. Antes de receber a bola, ele já está olhando onde ele vai passar aquela bola. Ou o espaço que ele tem para atacar. Aqui nesse momento, essa bola não vai chegar para ele, mas ele vai atacar o espaço para ser uma opção de passe na jogada ofensiva da equipe do São Paulo. Aqui, novamente, você vê o Marco Antônio no grande círculo para receber essa bola. Ele vai receber esse passe. Agora, nesse momento, ele vai trabalhar essa bola com opções de passe. Ó. Aqui o Marcos Antônio tem duas opções de passe. Tem o Moreira aqui desse lado, tinha levantado o braço pedindo. E tem um passe de ruptura aqui nesse setor que você tem aqui o Rato entre linhas. Então ele busca aquele espaço o espaço melhor, o espaço no qual ele pode lançar essa bola e ter uma progressão melhor de ataque. É um jogador, como eu falei, é um jogador de poucos passes. Ele dá bastante passe com velocidade, ele não fica retendo muita bola, isso é importante, tá? Recebe a bola e já lança ali o jogo no entre linhas, buscando um Rato que já volta a bola de novo
para o Marcos Antônio, que já vai criar a sua jogada aí, um jogador que vai organizando o meio, ela vai pedindo a bola, recebe a bola e vai organizando o meio de São Paulo. Como eu falei, aquele carimbador de passe, né? Um cara que rapidamente ele já busca os espaços, já busca o passe, se movimenta, tenta achar o espaço melhor para achar a jogada, que você já vai dar uma olhadinha ele girando no próprio eixo. Ó, aqui, se você der uma olhada aqui, você já vai ver ele girando no próprio eixo aqui nesse lance, ó. Ele recebe essa bola e já consegue aqui girar no próprio eixo, aqui nesse recebimento de bola, recebe esse passe. Recebeu esse passe, ó. Ele vai girar aqui no próprio eixo, vai achar aqui o espaço, já para a jogada de progressão para a equipe do São Paulo, ó. Girou no próprio eixo, achou ali o Nestor, eu acho que é o Nestor, para uma jogada de progressão já atacando a última linha do Atlético Goianiense. Então, para mim, foi uma estreia de qualidade. Para mim, foi uma estreia que me chamou a atenção. Gostei da estreia do Marcos Antônio, tá? E aqui novamente você vê o Marcos Antônio aqui já na fase defensiva, tá? Agora, tá? Estamos falando aqui da fase defensiva do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Marcos Antônio se movimenta, quero mostrar para vocês é o seguinte, essa bola vai chegar desse lado, você vai ver o Moreira saltando pressão, veja só, ó, o Moreira vai soltar pressão, soltou pressão, vocês viram que o Marco Antônio estava aqui. Nesse momento, o Marco Antônio ele já busca a cobertura do Moreira. O Moreira salta pressão, ele cobre as costas do Moreira, ele fazia muito isso na Lazio. Isso é muito, é uma obediência tática, isso é muito do futebol italiano, né? Essa movimentação defensiva, né? Se a gente seguir aqui, ó, você vai ver quem saltando aqui, ó. O Marcos Antônio. Ele já vai saltar nas costas do Moreira, onde foi o espaço, ele ocupa aquele espaço. Então tem uma inteligência muito rápida de pensamento, de atacar os espaços corretamente, de defender ali aquele espaço vazio, para que o seu companheiro possa soltar pressão. Isso é muito importante também. O Zubeldia tende a ganhar muito com isso, tá? Aqui novamente nesse lance, você vê a equipe do Atlético Goianiense com a bola, veja só o Marcos Antônio. Ele não para de ficar de olho nesse jogador do Atlético Goianiense. Ele não fica só marcando a bola. Ele sempre está pronto aqui para ficar próximo do adversário. Veja só, olha lá. Bola no adversário, o Marcos Antônio não sai do adversário, consegue fazer o corte, roubar essa bola e já iniciar a jogada para a equipe do São Paulo. Isso é importante, tá? Isso é importante. Hoje o jogador tem essa questão de marcar muita bola e não marcar o adversário. Marcos Antônio está mostrando que realmente ele gosta de marcar muito o adversário. É um excelente marcador, Marcos Antônio. E também um excelente distribuidor de jogadas. Então acho que o São Paulo acertou bastante nessa contratação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também, que eu acho interessante, o jogador que sempre está pronto ali a fechar o funil, aquela zona de finalização, essa zona aqui de finalização, o jogador que está sempre pronto a estar próximo dessa zona de finalização para fechar uma possível finalização do adversário, ou um possível passe dentro da área para o adversário, um futuro passe ali que o adversário possa ter uma possível oportunidade de gol lá. O Marcos Antônio já consegue cortar essa bola e tirar esse passe que chegaria para o atacante do Atlético Goianiense. Muito interessante também. E outra coisa que também que chamei a atenção é o jogador que pressiona também na saída de bola do adversário. Isso é legal, aqui o Marcos Antônio pressionando a saída de bola do adversário. Mostra que é um jogador que, além de defender muito bem atrás, também tem físico e tem fôlego para buscar também pressão lá na frente e pressionar o adversário na saída de bola. Gostei da estreia do Marcos Antônio contra o Atlético Goianiense. Então vamos lá para os números. O número do Marco Antônio nesse jogo, vamos falar aqui um pouco de números, vamos falar aqui da posse de bola. Primeiramente, posse de bola, o Marcos Antônio foi o terceiro jogador que reteve mais a bola, o seu domínio. 145 vezes a bola passa no pé do Marco Antônio, então mostra que é um jogador que pede muita jogada, se movimenta muito para receber a jogada. Né? Mesmo sendo ali um segundo volante ou um primeiro volante em alguns momentos, ele pede muito ali para receber a jogada e quer a jogada com ele para distribuir. Passes. Marco Antônio foi o primeiro jogador com mais passes juntamente com o Sabino. 48 passes teve o Marco Antônio. Claro que aqui você vai ter um recorte de passes com projeção de gol e passes com não projeção de gol, passes só de construção. Mas mostrou já que é um jogador que busca muito o jogo. Quer realmente o jogo e busca muita jogada. Tá? Nesses números aqui dá pra gente entender, tá? Aqui você vê aqui, ó. Em primeiro lugar você vê o Marco Antônio. Vamos buscar aqui outro número. Outro número também que eu achei interessante, você tem ali o Nestor como articulador no jogo, né? O Nestor entra como articulador, o Marco Antônio como volante juntamente com o Lisieiro, mas você vê em número de passes aqui, o Marco Antônio teve muito mais passes do que o Nestor. Você observar aqui, do início aqui, o Marco Antônio já teve 10 passes, o Nestor teve 3 passes. Claro que aqui embaixo você vai ver a projeção de erros, o Marco Antônio errou muito mais passes que o Nestor, mas
teve também muito mais passe, tentou muito mais passe, buscou acelerar o jogo, buscou movimentar o jogo, dar dinâmica ao jogo, né? Você vê aqui aos 75 minutos, 13 passes do Marco Antônio, 6 passes do Nestor, mostrando também que o Marco Antônio é esse cara que busca o jogo pelo meio e distribui bastante jogadas. Então esses gráficos aqui mostram bastante. Eu queria mostrar os dois só apenas porque o Nestor entrou como um articulador nesse jogo, né? O Marco Antônio como volante. E mostra que é um cara que gosta realmente de dar dinâmica no jogo. Mapa de calor, quero mostrar um pouco para vocês, para a gente comparar entre Alisson, Bobadilha e Marco Antônio, né? O Marco Antônio ele é muito mais próximo do mapa de calor do Alisson. Por isso que eu tô falando que ele é uma sombra muito grande ali pro Alisson. E agora com a lesão do Alisson, acho que foi uma luva ali pro São Paulo. E um grande achado ali pro Zubeldia. Tem o Marco Antônio, que se movimenta bastante. Se movimenta até mais que o Alisson, né? O Bobadilla não, é um jogador que se movimenta mais desse lado de campo, apoiando muito ali o Igor Vinícius, o Lucas, quando estão jogando juntos, ou seja, mesmo o Rato, muito pouco por esse lado. Já o Alisson e o Marco Antônio se movimenta muito também, se movimenta por esse lado também, lado esquerdo e lado direito também. Então mostra um mapa de calor que o Marco Antônio é muito mais próximo realmente de substituir o Alisson. Tá? Por isso que eu acho que o Bobadilla precisa suar mais a camisa para poder ter uma vaga como titular. Acho que o Marco Antônio chega para ocupar essa vaga até a recuperação do Alisson. E o Alisson vai entrar muito devagar, vai recuperar, vai demorar um pouco para estar pronto para estrear. Então, o Marco Antônio, creio que ele possa ocupar essa vaga deixada pelo Alisson. Tá bom, gente? Esse é o vídeo. Deixa seu like, seu comentário, sua sugestão. Deixa também aí suas críticas, o seu apoio. E até a próxima.